Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus? Apocalipse capítulo 2, versículo 18 até o verso 29, diz assim a palavra de Deus. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isso, diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzentes. Eu conheço as tuas obras, e o amor, o serviço, a fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas alguma pouca coisa, tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que fornique e coma do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela. Virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. E destruirei com morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e o restante que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como diz as profundezas de Satanás, que outra carga vos não poreis. Mas o que tendes, retendes até o que eu venha. E o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerás, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de o meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 18 fala sobre a chamada igreja, né? Que significa o princípio, né? E começou em torno do ano 500 depois de Cristo e continua até agora, né? Aqui mostra a apresentação, né, de Cristo em função de julgamento, já que ele se preocupava quando a igreja se desviava para a adoração da idolatria. Ponto 2 aqui fala sobre algumas igrejas, por muitos corretos, que era e seguia, né, seguia Jesus. Olha para você ver, eu conheço as suas obras. Então Jesus conhecia a obra, a ação deles, a vida espiritual, o amor, conhecia o serviço deles, conhecia a fé deles, conhecia a paciência, mas ele diz, as últimas obras são mais do que as primeiras. Então, eles evoluíram em fazer melhor ainda. Olha aqui para você ver, menciona-se 2 vezes as obras, as últimas em sentido negativo, o qual significa que confiava nela em vez de Cristo. Então, eles tinham uma pujança neles, mas não em Cristo. Verso 20 fala sobre uma coisa que estava dentro da igreja, sobre a questão de Jezabel, que é o capítulo 16, 17, 18, 19 de 1 Reis ali, fala da mulher de Acabe, né, a profetisa.
O Senhor se refere aqui à fornicação, o adultério espiritual. Aquela igreja, ela estava tolerando ensinos errôneos de prostituição, de coisas erradas ali dentro. Verso 21 fala sobre aquela igreja que ela tinha que se arrepender, né? Se arrepender. A igreja não prestava atenção na mensagem. De fato, continuava considerando que hoje em dia a salvação por obra, por questões que fazia. Verso 22, ele diz sobre isso interessante, diz assim: eis que eu jogo numa cama os que adulteram. A cama aqui se refere aos falsos professores que ensinavam a salvação por obras, né? Sempre por obras. Se eu ajudo os outros, tá bom e tal, de maneira nenhuma, né? Verso 23, ferirei teus filhos com morte. Refere-se à morte espiritual. Aquela igreja, ela ia ter uma morte espiritual, né? Então aquelas gerações que viriam, seriam gerações já mortas espiritualmente falando. Em busca incessante de progresso. Pode-se saber também, concretamente, onde está a fé deles, né, dessas pessoas. Diz assim, e darei a cada um segundo as suas obras, né? Verso 24, mas eu vos digo a vós outros, que estão em Tiatira, todos quanto não têm essa doutrina. Então, ali seria pessoas que não estavam aderindo àquelas falsas doutrinas. Então, obviamente, aquelas pessoas não passariam pelo julgamento e não por aquela correção. Aquela correção era para quem estava seguindo o ensino de Jezabel ali, e adultério espiritual e de Satanás ali naquele lugar. Verso 25, porém que tendes renteis, né, agarrando a cruz. Então as pessoas tinham que estar naquilo que Jesus tinha falado, né? Verso 26, e o que vencer, tiver guardado a minha obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações. O que está falando? Obra que não nossas obras, puros, simples, é que Jesus fez na cruz por nós. Tudo que a obra de Jesus está em nós é reconhecer o que Jesus é, não as nossas ações, não aquilo que nós fazemos, não aquilo que nós ajudamos os outros. Não. Eu quero ajudar. Não, peraí. Porque às vezes eu ajudo pessoas, às vezes eu sou caridoso, mas eu não sirvo a Deus de verdade. Eu coloco tudo na minha pessoa. Não, tudo eu tenho que colocar na pessoa de Cristo. Verso 27, e a regerá com vara de ferro, serão quebradas como vaso de oleiro, como também eu recebi do meu Pai. Refere aqui o fato de que o Deus Todo-Poderoso, Jesus, mostra aqui o quanto nós devemos estar nele e não em nós mesmos. Verso 28, e darei a estrela da manhã. A estrela aqui, marítima do planeta resplandecente, Vênus, né? Que é a mais famosa, aponta amanhã, né? Mas aqui o centro aqui é Jesus. Tudo está em Jesus. Todas as coisas estão em Jesus. Por isso. Verso 29. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está dizendo que Cristo, se ele é deixado, se Cristo é deixado, nós precisamos voltar. Então, sempre a igreja ali, ela precisava voltar para Cristo. Ela estava afastada de Cristo. Por isso que Jesus, o tempo todo, está ali falando para aquela igreja, para aquelas igrejas, para que volte. Assim também, nós vamos ver nas outras, no capítulo 3 de Apocalipse, que vai falar sobre mais 3 igrejas aqui, né? Que é a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a, por último, igreja de Laodiceia.
Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida. E que nós possamos, Senhor, aprender aquilo que a sua palavra está nos ensinando. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Querendo Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus, até lá, em nome de Jesus.